ser humano, ele é muito individual, ele é individualista pela sua própria essência. Mas quando você vai para Valon, né, ele é geneticamente social. Né? E quando você vai para Bakhtin, você começa a perceber que o discurso muda de acordo onde se encontra esse sujeito. Né? Então, quando você percebe isso, essas questões todas é que envolvem esse relacionamento interpessoal. E a pessoa, ela cresce muito mais, ela no grupo, do que ela sozinha. Então, hoje, o mundo pede a equipe multidisciplinar. Né? Em todas as áreas pede isso. Quando a gente volta isso para a escola, para a formação do sujeito, ele está o quê? Ele tem que aprender a viver em equipe para que ele possa depois ser um profissional que atua dentro de uma equipe multidisciplinar. Nós temos que preparar o indivíduo para o mundo lá fora. Né? Então, nós não podemos brincar de ter um mundo aqui e outro mundo lá. A concorrência é muito grande. Nós vivemos dentro de um sistema de concorrência. Né? Então, eles têm que ter a capacidade de serem os melhores. E o melhor é aquele que vai atuar realmente em equipe. Então, quando você vai para a empresa ela era totalmente individualista. E ela começa a perceber o quê? Que ela perde muitos problemas acontecem exatamente por ela não trabalhar em grupo. Me perdoe. A gente utiliza muito a questão de grupo e equipe ao mesmo tempo. Mas, quando você age, a diferença aparece. O ideal é trabalhar em equipe e não em grupo. Na realidade, eu tive a oportunidade de fazer com o Vitor da Fonseca. O Vitor da Fonseca é praticamente o pai da psicomotricidade. Então, isso que é importante. Quando você estuda fora, quando você faz algo fora, não é a questão de ser fora do Brasil, porque aqui nós temos coisas boas demais, universidades excelentes, pesquisas maravilhosas. É quando existe a condição de você fazer algo onde lá nasceu, né? Onde lá é aplicado. Eu peguei como gancho a psicomotricidade, por exemplo, na França, o psicomotricista, ele tem um outro status, muito diferente que aqui no Brasil. No Brasil, ele praticamente não existe, praticamente as pessoas não conhecem. Só que a psicomotricidade, para você atuar com a psicopedagogia, ela é muito importante. Assim como para você trabalhar com a imagem e esquema corporal das pessoas. A imagem e esquema corporal, ela é o centro de tudo do desenvolvimento do ser humano. Quanto mais ele gosta da sua imagem e esquema corporal, mais qualidade de vida ele tem. Na realidade, na trajetória, para muitos pode parecer que nada tem a ver com nada, sabe? O que é chamado dentro da docência aderência. Tá? Então, por exemplo, você se forma em socióloga, você vai fazer sociologia do trabalho, você continua naquelas ramificações, que é corretíssimo também. Né? Não existe nada errado. Mas quando você fala, por exemplo, em ciências humanas, tanto a antropologia como a sociologia como a história, elas são ciências humanas. Né? Elas fazem parte dessas questões. A partir do momento que você trabalha com esse sujeito, tanto em sociedade como em cultura, você chega na onde? No próprio sujeito. Como é que ele absorve tudo isso cognitivamente? Então, como ele absorve, não é da mesma forma. Como você julga dentro de uma sociedade uma situação, não é da mesma forma. Então, isso me levou a pensar como o indivíduo aprende realmente. É quando eu vou para a psicopedagogia, para a psicomotricidade. E quando você vê a pessoa que ela tem essa necessidade de atuar em grupo, atuar em equipe, trabalhar dentro da empresa, trabalhar as suas dificuldades com o chefe, com colegas, eu apostei no psicodrama e na psicolinguística, que é onde eles me deram também um aporte muito grande para eu poder trabalhar em empresa e trabalhar com as pessoas na clínica. O maior problema que a gente tem nas equipes é exatamente quando você não consegue ouvir o outro. Você ouviu durante a palestra, quando tem aquele slide que o indivíduo fala, eu gosto de trabalhar em equipe desde que ninguém dê palpite. Então, a maior dificuldade nossa ainda é ouvir. Né? A gente vem, a cultura, ela sempre nos transmitiu que se você mudasse de opinião é porque você não era uma pessoa segura. Né? E na realidade não é isso.
quando você toma uma decisão de imediato, ela pode ter sido totalmente estimulada pelo senso comum e não pela realidade científica. Então, quanto mais você ouve, quanto mais tem diálogo, você também procura pesquisar mais, conhecer mais. Então, é o momento que você cresce e a equipe cresce também. Porque quando você coloca uma outra forma de ver aquela mesma situação, ela pode estar provinda do senso comum e não de uma forma fundamentada. Então, é a hora que, através do diálogo, de eu ouvir o que você pensa e você ouvir o que eu penso, é que a gente aumenta essa pesquisa, é que a gente passa a pesquisar mais, a conhecer mais e criar respostas muito mais concisas, muito mais possíveis, muito mais reais e muito mais criativas. O líder hoje, antigamente se falava do líder, que o líder era inclusive inato, ele nascia líder. Tá? E isso caiu por terra, isso não é verdade. O líder hoje, ele deixa de ter aquela característica, existe toda uma questão. Você tem o líder que é muito mais pai, o líder que ele lidera por conflitos, tá? Então isso é todo um curso que existe a respeito dos vários tipos de líder que existe. Quando a gente fala em equipe, a gente fala no mediador, a gente fala no porta-voz, né, naquele que está sentado junto com e trabalhando junto. Não é daquele que ele vem para dar ordens e vê a produção. Ele está junto, ele trabalha junto, mas ele pode ser o quê? Mediar os conflitos, mediar as necessidades, se tornar um porta-voz. Ele estar junto é diferente do líder com a questão eu mando, eu resolvo. Dentro de uma equipe, para se tomar uma decisão, todos dão palpite. Ele pode mediar essa situação para que todos possam falar, ele pode mediar essa conclusão a que se vai chegar. Mas não que é ele que tome qualquer decisão em nome do seu grupo, porque daí não é equipe, é um grupo. O que muda também hoje é assim, você tem, por exemplo, um grupo e vários professores. Você tem um grupo e que você tem situações diferentes de trabalho para serem resolvidos, extra sala de aula. Você pode, inclusive, perceber que para esse tipo de trabalho que se espera, a meta que ser atingida é ele que vai ser melhor. Em compensação, para um outro tipo de trabalho, é outro aluno que vai liderar melhor, que vai ser o mediador melhor para aquele tipo de trabalho. Então, essa questão também de se achar que ele é eterno já caiu por terra. Hoje a gente trabalha por projetos e não mais de uma forma que você teria um líder a vida toda. Aprender a ouvir, tá? Isso para mim é a meta, é a questão da comunicação, tá? Outra questão é saber entender o outro no lugar que ele se encontra. Nós temos exigências com o outro partindo daquilo que a gente consegue ter. A gente tem que aprender a perceber o outro. Isso não significa que eu não vou ajudá-lo a sair daquela situação. Tá? Então, eu posso ajudar o meu outro, entender ele na situação dele, tá? E dar condições, fazer intervenções para que ele cresça também. Mas eu não posso subjugar o outro, eu não posso pisar no outro. Tá? Isso não é uma atitude adequada. Porque ao mesmo tempo que estão fazendo isso, você está fazendo isso com o outro, amanhã você pode estar numa situação que o outro faça a mesma coisa com você. Né? Você tem que perceber que você está naquele grupo, você não é aquilo, você está. E nós estaremos em N grupos durante toda a nossa vida. Então nós temos que estar aberto para novos conhecimentos, aberto para mudanças, isso é muito importante. E nós temos que implementar. Na realidade, a gente tem que trabalhar com todos os canais, com todos os impulsores. E nós temos que perceber aquilo que a gente tem que desenvolver mais e que a gente não adquiriu ainda. Nós temos também que se perceber as nossas falhas e as nossas facilidades.
Quando você tem a questão do conflito de interesses, nós temos que pensar na ética. Tá? É a ética, você viu que quando nós colocamos gerenciamento de equipe, a ética está ali. Né? Então, hoje, existe no Brasil uma discussão muito grande. Você viu no caso, por exemplo, muito atual, onde uma mulher de um político, tá, o que aconteceu? Ela teria direito a cumprir a sua pena em casa porque ela tem o quê? Filhos pequenos. O que aconteceu com a população? Né? A população, de alguma forma, ela se rebelou contra isso. Ou através de internet, através de Face, através do que for. Ela se rebelou. Então começaram a repensar o quê? Porque esta pessoa que tem um status, ela pode estar com os filhos dela e as outras mulheres que também têm filhos na mesma faixa etária terão que cumprir na cadeia. Por que elas não podem cumprir em casa também? Então a gente vive um momento de transformação, onde nós estamos querendo objetivar direitos iguais. E os conflitos por interesse, eles precisam estar esclarecidos e nós precisamos ter sempre, dentro das equipes, uma democracia que nós vamos votar e votar com justificativas adequadas. Para que isso, até onde vão esses interesses particulares, ou quando você tem várias equipes, quando você está agindo realmente por interesse de um determinado grupo. Os conflitos sempre vão existir.